Costumo dizer no futebol que quando se ganha nem tudo está bem e quando se perde nem tudo está mal. Referente ao Cruzeiro, eu vejo a seguinte situação. Quando se ganha nem tudo está bem, é verdade. Vitória no jogo passado contra a equipa do Vitória, nem tudo está bem. Quando perde, costumamos dizer que nem tudo está mal, mas neste cenário acho que está tudo mal. Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos a vergonha que foi ontem à noite no Mineirão, no jogo Cruzeiro, frente ao Atlético Paranaense. Mas antes de falar sobre o jogo, eu gostaria de dar um grande abraço ao vk.com, que é uma comunidade de cruzeirenses que está ativo no site vk.com. Eu já estou inscrito, já interajo com a galera. É uma comunidade muito ferrenha, uma comunidade que é dedicada ao maior clube de Minas. São torcedores que vivem grandes alegrias quando o Cruzeiro ganha, e quando perde a angústia entre os torcedores é normal. E daqui à parte, dando um grande abraço à comunidade VK do maior de Minas, do Cruzeiro. Sobre o jogo, aqui em Portugal começou à meia-noite, ou seja, um pouco mais tarde. Fiquei acordado, é o meu esforço, é a minha dedicação sobre, eu não digo uma análise, porque eu não sou analista, mas sobre o meu trabalho, a minha observação, e depois falar no meu canal sobre o Cruzeiro, que neste momento vive uma situação muito difícil. Vi a conferência de imprensa de Paulo Bento. Paulo Bento disse que até aos 65 minutos o Cruzeiro esteve bem, que o resultado era injusto, era dilatado, 3-0 é um resultado muito pesado, mas a análise que ele vê no jogo não vai partilhar com a imprensa, partilha com os seus técnicos adjuntos, mas aquilo que eu vi não foi tão positivo durante os 65 minutos, ou seja, o primeiro tempo e um pouco do segundo tempo. O Cruzeiro começou com Fábio na baliza, Lucas a lateral direito, Edimar estreia no Cruzeiro a lateral esquerdo, dupla de centrais zagueiros Bruno Rodrigo e Bruno Viana, pivô defensivo, ou seja, o volante Cabral, à frente Henrique e Robinho, apesar que este trio do meio campo permitia muita mobilidade. Arrascaeta mais no lado direito, Sobis, outra estreia no plantel do Cruzeiro, mais à esquerda, em que também havia uma certa mobilidade entre os dois extremos, e na frente o William, o Bigodes. Estava com grande expectativa. O Cruzeiro entrou, na minha visão de jogo, entrou personalizado, entrou bem, ou seja, com as linhas bastante subidas, pressionava o adversário bem alto no seu último terço de terreno, tinha sempre uma forma de sair na primeira fase através dos seus centrais. Eu vou colocar aqui alguns prints em que vocês podem ver também a estrutura do Cruzeiro. Basicamente, no meu entender, começou com um 4-3-3. Vocês podem ver nessa imagem em que Cabral assumia uma posição mais recuada, dando mais liberdade a Robinho e Henrique, mas havia sempre uma mescla no meio campo de mobilidade. Entretanto, quando o Cruzeiro tinha bola, basicamente notava-se o recuo de Cabral, mas quando não havia uma linha de passe, havia a necessidade de um segundo volante descer para iniciar a fase de construção. Henrique descia mais do que Robinho, às vezes o triângulo mudava
e a base ficava com Cabral e Henrique soltando mais Robinho, mas mesmo assim no processo ofensivo e este meio campo até funcionou. No processo defensivo as coisas não foram positivas, e eu continuo a acreditar que a mobilidade em exagero provoca grandes desequilíbrios na transição defensiva da equipa que ataca. Vocês podem ver que eu basei-me num 4-3-3, porque nesta imagem vocês podem ver que o trio atacante, conseguem ver que Sobis está mais à esquerda, William no meio e Arrascaeta mais à direita. E depois aqui está um pouco do erro de Paulo Bento, ou seja, num 4-3-3 ele consegue projetar na profundidade os dois laterais, ou seja, fica com 3 na frente, 2 laterais e 2 meias. O problema é que quando o Cruzeiro perde bola, aí estamos perante o caos. Porquê? Porque os 2 laterais estão bem projetados, os 2 meias estão num posicionamento mais ofensivo e acaba por ficar um volante para 2 zagueiros, e aí cria grandes dificuldades. Eu acho que o Atlético Paranaense e o seu técnico Paulo Autuori tinham uma estratégia para a primeira parte. Essa estratégia poderia sair furado quando o Cruzeiro desperdiçou inúmeras oportunidades. Eu acho que o Atlético Paranaense entrou no Mineirão para discutir o futebol olhos nos olhos, e o que é que aconteceu? Quando se discute o jogo olhos nos olhos, é porque as equipas jogam em campo inteiro, ou seja, o Atlético Paranaense também subia as suas linhas e o Cruzeiro fazia a mesma coisa, subia as linhas. Vocês podem ver nesta imagem que a pressão do Cruzeiro foi extremamente alta. O Cruzeiro tinha a indicação de roubar a bola logo no primeiro terço do Atlético Paranaense. O Atlético teve muitas dificuldades em fazer ser o seu jogo, começou a bombear bolas. O Cruzeiro, como estava mais subido, facilmente conseguiria anular o ímpeto ofensivo do Atlético Paranaense. No primeiro tempo o Cruzeiro foi ganhando muitos lances, ofuscou o Atlético Paranaense, teve muitas situações de ataque, teve muitos remates à baliza e apareceu um guarda-redes ou um goleiro do Atlético Paranaense chamado Everton. E esse goleiro realmente esteve bastante inspirado, ajudou muito o Atlético Paranaense, prejudicou de certa forma o Cruzeiro, porque se o Cruzeiro chegasse com vantagem ao intervalo poderia desequilibrar o jogo, e então fomos para intervalo com um jogo muito bem disputado, olhos nos olhos, e acho que a chave deste encontro está na segunda parte, ou seja, o Cruzeiro entra em campo com a mesma atitude, ou seja, pressionar alto, trabalhando as suas rotinas com muita mobilidade, que me fez a mim alguma confusão, muito desposicionamento com e sem bola, mas Paulo Autuori foi um homem mais inteligente, conseguiu ler o jogo melhor que Paulo Bento, também jogava fora, tinha que ter algumas cautelas porque um empate fora é sempre positivo, e Paulo Bento continuou com o mesmo jogo, ou seja, muito ofensivo, os 2 laterais Edimar e Lucas bastante projetados, não se preocupou com a transição defensiva, e foi aí que Paulo Autuori mudou. Paulo Autuori mudou a estratégia ao intervalo, e o que é que ele fez? Deixou de jogar olhos nos olhos com o Cruzeiro, baixou as suas linhas e procurou sempre o contra-ataque, conseguindo aproveitar o desposicionamento defensivo de Paulo Bento e da sua equipa do Cruzeiro. E vocês podem ver que alguma confusão na frente de ataque, quando o Atlético Paranaense desce as suas linhas, quer dizer que o corredor central vai ficar muito povoado, com muitos jogadores, e aí o Cruzeiro deveria sempre utilizar os corredores laterais. O problema é que utilizava os corredores laterais através de Edimar e de Lucas. E o que é que acontecia? Arrascaeta e Sobis não é uma posição natural, eles não são extremos, e eles os dois procuravam muito
o interior, o corredor interior, procuravam muito o corredor central, os interiores. O que é que acontecia? Prejudicavam o raio de ação de Willian, porque o Willian é daquele jogador que gosta de vir buscar bola atrás, ou seja, ao prejudicar o raio de ação de Willian, Arrascaeta e Sóbis mais no corredor central, criava um aglomar de jogadores praticamente impossível de colocar a bola pelo corredor central, e o Cruzeiro, nesse sistema, nessa estrutura, quando perdia a bola, não é? Deparava-se com situações de contra-ataque do Atlético Paranaense em que, como vocês podem ver nesta imagem, numa transição defensiva, há aqui um lance em que temos 4 jogadores do Cruzeiro para 3 do Atlético Paranaense. Ou seja, recapitulando, os extremos cada vez mais dentro, dificultando o raio de ação do Willian, os laterais completamente projetados, fazia com que houvesse um desequilíbrio do Cruzeiro quando perdia a bola. E Paulo Bento, com o descer de linhas do Atlético Paranaense, deveria explorar os corredores laterais sempre através de Sóbis e de Arrascaeta. E aí os laterais poderiam subir um pouco no terreno para dar linha de passe atrasada aos extremos. E se Cruzeiro perdesse a bola, na transição defensiva, os laterais não estavam tão subidos, podendo fazer o equilíbrio mais na retaguarda. Eu vejo muitas críticas do Bruno Rodrigo, de jogadores que erram individual, mas vocês têm que pensar uma coisa, porque é assim que eu vejo o futebol. O erro individual está mais exposto quando coletivamente a equipa não ajuda. Ou seja, se a equipa coletivamente não for forte, não estiver bem posicionada, não estiver nos seus corredores bem organizada, é lógico que o erro individual está mais exposto. E quem vai sofrer com isso são os últimos jogadores na estrutura de uma equipa. É lógico que numa situação de 4-3, dificilmente a entreajuda seria maior se toda a gente estivesse bem organizada. Quando há estes grandes desequilíbrios, depois tanto a zaga, os zagueiros, os laterais, qualquer um pode errar, porque o jogo tem 90 minutos e não é num lance em que Bruno Rodrigo tem um erro que vocês depois vão criticar Bruno Rodrigo. Vi a subida delas ao Bruno Rodrigo, vi a subida delas ao Alano, não vi a subida delas ao Arrascaeta. Porquê? Defensivamente o Arrascaeta esteve bem, e o Sóbis defensivamente esteve bem, e Robinho esteve bem. Robinho, reparei que Robinho fisicamente estava completamente estourado. E aí teremos que ver, ou nós culpamos o coletivo, e tem que haver culpas no coletivo, tem que haver culpas em Paulo Bento, porque Paulo Bento na segunda parte não soube gerir a mudança de estratégia de Paulo Autuori, que foi muito inteligente, ou seja, jogando em casa, descendo linhas, aproveitando o contra-ataque, e Paulo Bento não soube gerir, até quando ele coloca o Alano. Vocês verem que Alano foi para a esquerda, na direita continuou Arrascaeta e joga com 2 centroavantes, Sóbis e Willian, 4 homens na frente de ataque, e o Atlético Paranaense facilmente fazia uma transição pura, facilmente conseguia encontrar os desequilíbrios da equipa do Cruzeiro. Temos que culpar o coletivo, não temos que culpar um jogador. O futebol não é feito de individualidades. Isso vão para o ténis, vão para o mini-golf, vão para o golfe. E aí sim é só um que joga. Critiquem esse jogador. Não vamos criticar um só jogador. O futebol evoluiu. O futebol evoluiu, malta. Querem criticar o treinador? Critiquem à vontade. Ele é o primeiro responsável sobre aquilo que uma equipa faz em campo. Eu já senti isso na pele. Eu já senti. Já tive derrotas devastadoras em que depois os sócios, os torcedores caem em cima de um treinador. Nós estamos preparados para isso. A torcida tem que cobrar ao treinador,
à direção, aos jogadores coletivamente. Não é o facto de eles estarem em campo a darem tudo por tudo e haver uma assobiadela quando um jogador toca na bola em campo. E porquê é que não assobiaram o Sobis? E aí as mentalidades têm que mudar. Não é só no Brasil, é em todo lado, é em todo o mundo. Criticar coletivamente. O treinador está lá para corrigir os erros da equipa. E só assim, através da crítica construtiva, só assim é que poderemos evoluir. Passando aos golos, já na segunda parte, e aquilo que eu falei durante este vídeo, sobre a fraca transição defensiva do Cruzeiro. No primeiro golo, como vocês podem ver nesta imagem, a bola já está num plano aéreo em que a linha defensiva do Cruzeiro está completamente descoordenada, desposicionada. Vem que Bruno Rodrigo está a disputar um lance contra dois atacantes. Eu aqui pareceu-me que Bruno Rodrigo não pressentiu que havia um jogador nas costas e tentou atrasar a bola para o guarda-redes e saiu-lhe mal. Ou seja, é impensável uma linha defensiva estar completamente descoordenada e 4 jogadores para 3 do Atlético Paranaense. Há um erro individual? Há um erro individual, mas antes de procurarmos atacar esse erro individual, a organização defensiva do Cruzeiro não esteve bem. Vocês veem nesta segunda imagem em que há muito espaço entre linhas, há um espaço grande entre o meio-campo e a linha defensiva, e quando o guarda-redes tem bola, a linha defensiva não pode estar em cima da linha do meio-campo. É uma linha que está muito subida. O Atlético Paranaense ia esticar o jogo e a linha defensiva do Cruzeiro não pode estar posicionada naquela zona do terreno. E aí depois avançou para um caos em que depois o Cruzeiro vê-se a perder contra o Atlético Paranaense. Depois o Cruzeiro sentiu esse golo, foi para trás do resultado, começou a funcionar mais o coração, a cabeça e o pensar o jogo foi desaparecendo, a torcida começou também a não ajudar, começou a vaiar a equipa. Estão no seu critério, cada um faz aquilo que acha que deve fazer. No segundo golo, como vocês podem ver na imagem, mais uma vez a linha defensiva do Cruzeiro está completamente descoordenada. Bruno Rodrigo está perdido em campo, ele está na referência da bola, ele está a olhar para a bola e não está preocupado em manter a linha do Bruno Viana. Reparem que Edimar está muito subido, Edimar deveria estar mais recuado também na linha do Bruno Viana, a tapar mais aquela zona central, descaindo para o corredor esquerdo. E depois vocês veem que quando a bola é metida, Edimar chega muito atrasado ao lance. O Atlético Paranaense descobre muito bem onde estava o erro do Cruzeiro. O erro teve sempre nos corredores laterais, porque os laterais estavam sempre subidos, e na transição o Atlético Paranaense descobriu que as zonas mais frágeis eram certamente o corredor esquerdo e o corredor direito. O segundo golo matou completamente a equipa do Cruzeiro, os jogadores foram abaixo, desacreditaram, foi muito mal, e naturalmente o Atlético Paranaense ainda vai conseguir fazer um terceiro golo. Neste terceiro golo vocês podem ver na imagem que a linha defensiva do Cruzeiro não está tão descoordenada como parece. Ou seja, no meu entender, Edimar com bola fez um jogo muito bom, sem bola não fez o jogo que eu perspectivava que ele fizesse. Já o via atuar em Portugal e ele deu-me referências diferentes. Ou seja, Edimar chega muito atrasado ao seu corredor. Vocês reparem que Bruno Viana, e muito bem, vai fazer a cobertura defensiva, ou seja, o lateral é batido e Bruno Viana vai em auxílio ao corredor esquerdo. Não chega a tempo para evitar o cruzamento do Atlético Paranaense. E depois, no meu entender, Edimar, quando o Bruno Viana entra no corredor esquerdo, Edimar rapidamente tem que ir para o centro da defesa, ao qual não aconteceu. E vi que Edimar estava cansado, estava muito passivo,
reagia muito tarde à bola, e o cruzamento é feito. Vocês reparem que está 2-1, está Lucas e Bruno Rodrigo sobre o avançado que vai marcar o golo. Acho que o Bruno Rodrigo, o posicionamento, eu não sei não sei se vos vou dizer que está mal ou se está errado. Eu acho que Bruno Rodrigo não chega à bola, Lucas pensa que ele vai chegar à bola e não chega, mas também Lucas pareceu muito passivo, ou seja, o Lucas deveria também antecipar um pouco a jogada, a pensar que Bruno Rodrigo não iria chegar à bola, mas também ficou muito estático. Eu não sei o que é que é dizer mais. Foi o jogo que eu vi, fiquei acordado até às 2h30 da manhã para acompanhar o Cruzeiro. As minhas palavras começam a ser escassas para aquilo que o Cruzeiro anda a fazer dentro do campo. É uma equipa inconstante, consegue fazer o melhor como consegue fazer o pior. O Cruzeiro em casa não foi organizado, o Cruzeiro teve grandes dificuldades quando perdia a bola na transição defensiva. Eu vou deixar na descrição um vídeo que eu fiz, um link sobre o modelo de jogo, como é que o futebol é pensado. Tem lá as definições do que é a transição ofensiva, a transição defensiva, a organização ofensiva, a organização defensiva. Vocês vejam o vídeo para também tentarem perceber um pouco daquilo que eu falo. O Cruzeiro não está bem, Paulo Bento pressente que não está bem, e ele para fora, para a imprensa, tem um discurso, mas claramente no seu interior ele deve ter outro tipo de discurso, outra análise, e ele também não se está a sentir bem. São muitos erros coletivos que depois se transformam em erros individuais. O departamento médico está num processo muito longo em termos de timing para a recuperação dos atletas. Aí eu já no momento não percebo nada sobre o departamento médico. Não sei se é através da fisioterapia na recuperação do atleta ou no departamento médico para salvar ou para curar a lesão que o atleta tem. O Cruzeiro, isto não é o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipa que deveria estar lá em cima e não está. Muito inconstante, não só nos resultados, mas pelo que se passa dentro de campo. O posicionamento está mal efetuado, a organização defensiva do Cruzeiro é um caos. Quando as equipas adversárias descem linhas, o Cruzeiro tem grande dificuldade com bola na penetração no último terço, na tomada de decisão no último terço e depois nas suas transições defensivas. Eu não sei se Paulo Bento está no fio da navalha. Eu não tenho nada a ver com Paulo Bento. Vocês às vezes veem a minha imagem e colam-se muito à imagem de Paulo Bento por ser português, por estar a comentar os jogos do Cruzeiro. Vocês pensam, por que raio é que anda um português do outro lado do Atlântico a comentar jogos sobre o Cruzeiro? Causa alguma estranheza pela vossa parte, mas é isto que eu gosto, é o futebol, é isto que eu gosto, é o Cruzeiro. Não tenho nada a ver com o Paulo Bento, ele não é meu pai, não é meu irmão, não é meu cunhado, não é meu tio, não tenho nada a ver com Paulo Bento. Eu também comento os jogos da seleção, que é de Fernando Santos. Vai começar o Campeonato Português, eu vou certamente comentar o Campeonato Português com outros treinadores portugueses. Posso comentar uma equipa portuguesa com um treinador brasileiro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu já vos disse, eu vou continuar a fazer as análises do Cruzeiro até final do Brasileirão, com ou sem Paulo Bento. Aproveitem o meu esforço, eu estou aqui para vos mostrar tudo aquilo que eu sei, toda a minha sabedoria, e espero que vocês gostem do vídeo, apesar das vitórias, dos empates e das derrotas. Espero que vejam o vídeo, espero que me apoiem, espero um likezinho nesse vídeo, grande like nesse vídeo, divulguem o vídeo, mostrem aos vossos amigos. Eu estou aqui para comentar os jogos do Cruzeiro, esperando sempre vitórias. Inscrevam-se no canal, subscrevam quem não é inscrito. Maltinha, até o próximo domingo, jogo com o Fluminense. Espero um Cruzeiro diferente, espero uma vitória e até lá, grande abraço, malta, tá? Muito obrigado.